Basta pesquisar o canal Audionovel Imperial no YouTube, clicar em se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações. Tradução feita por Vulcan Novel, link na descrição do vídeo. Recomendo assistir o vídeo na velocidade 1,25 ou 1,5. Capítulo 186, e vou levar vocês 6. Jimmy olhou para Souta e disse, vamos esperar lá atrás. Eles irão para lá. Souta acenou com a cabeça para ele e Jimmy o levou para a parte de trás do edifício. Existe um amplo espaço atrás do edifício. Vamos esperar por eles aqui, disse Jimmy, e foi até uma cadeira vazia. Ele se sentou lá e Souta também se sentou ao lado de Jimmy. Jimmy olhou para Souta e perguntou, por que você decidiu criar seu grupo? Souta olhou para o amplo espaço antes de responder, eu quero ir para a Floresta da Luz Eterna. Floresta da Luz Eterna. Jimmy ficou chocado ao ouvir as palavras de Souta. Ele respirou fundo para se acalmar antes de fazer outra pergunta. Por que você quer ir lá? Essa é uma boa pergunta. Souta sorriu e disse, eu quero ir porque queria pegar um item lá. Você sabe como essa floresta é perigosa? Não temos nenhum ramo do Império Eterno lá. Jimmy disse. Sim, eu sei o quão perigoso aquele lugar é, por isso que eu quis pedir emprestado um pouco do seu pessoal para me ajudar, Souta respondeu a ele com uma expressão séria. Que item? Jimmy perguntou, então ele balançou a cabeça e disse, não me diga a resposta. Eu só quero que você traga algo que beneficiará a corporação Lane. Isso é simples, e eu posso facilmente fazer isso. Souta disse com uma expressão confiante. Ele só precisava trazer a corporação Lane em sua expedição. Haha, é isso que eu gosto em você. Jimmy riu ao ouvir a resposta de Souta. Ele não duvidava de Souta. Souta foi o homem que derrotou o chefe da família Vidrato e quem trouxe o corpo de um monstro de terceira evolução. Ele se inclinou na cadeira e disse, estou muito feliz que você trouxe um monstro no auge da terceira evolução para a corporação Lane. Diga onde você conseguiu isso. Em um lugar chamado Ducado Fersh. Aquele monstro quase destruiu todo o ducado. Felizmente, estávamos lá para pará-lo e com a ajuda de todos, incluindo o mestre da guilda e sua guilda de aventureiros, conseguimos matá-lo ao custo de milhares de vidas inocentes, Souta disse a Jimmy enquanto olhava para o céu e se lembrava das batalhas que experimentou lá. Um pequeno ducado que não está afiliado a nenhum grande país. Eles certamente não tinham mão de obra para deter um monstro daquele nível. Todos os anos dezenas deles caíam por causa da maré de monstros. Jimmy disse em voz baixa. Ele entendeu bem que muitas pessoas morriam todos os dias por causa do ataque de um monstro. Ele virou ligeiramente a cabeça e olhou para Souta com o canto dos olhos. Você sabe por que os monstros atacam as nações dos humanos e dos Demi? Ele perguntou. Por quê? É porque humanos e demisos estão atacando e reduzindo seus números sem qualquer razão. Souta disse enquanto olhava Jimmy nos olhos. Essa é a razão do povo de Ambrosei, Jimmy murmurou ao ouvir as palavras de Souta. O Ambrosei era um país ao norte da Floresta da Luz Eterna. Um país que foi chamado de paraíso para domadores. A maioria das pessoas que viviam lá eram domadores. Eles acreditam no ditado que diz que se você não invadir o território de um monstro, o monstro não atacará ninguém. Isso é verdade e todos sabiam disso. Mas humanos e demis não podiam evitar. Eles podiam fazer muitas coisas com o cadáver de um monstro, especialmente aqueles poderosos. Exatamente como o que a corporação Lane poderia fazer com o cadáver da videira negra ferroadora. Eles podem criar várias poções usando os órgãos do monstro. Eles também podiam criar armaduras e armas usando as videiras largas e afiadas da videira negra ferroadora. Será o suficiente para criar uma arma de grau roxo? Não, eles têm uma razão, e eles estão com medo de um monstro ficar mais forte a ponto de não conseguirem lidar com isso. Assim como a Floresta Negra. Souta disse a Jimmy.
Isso é, e Jimmy ficou surpreso ao ouvir a resposta de Souta. Souta não estava totalmente errado. A Floresta Negra era a maior floresta de todo o continente Giza e era uma terra proibida. Era uma terra que os três grandes países concordaram em não permitir que nenhum humano ou demi ficasse perambulando em torno dela. Todos os monstros cruéis e poderosos residem lá. Os monstros dentro da Floresta Negra cresceram a tal ponto que os três grandes países precisavam temê-los. Os Lordes Monstros eram os que administravam aquele enorme território. Os países de humanos e demis não queriam que nenhum outro lugar se tornasse como a Floresta Negra. É por isso que eles estavam derrubando alguns dos monstros fortes em todo o continente. Humanos e demis são um bando de criaturas gananciosas. Eles invadem o território de um monstro apenas para roubar suas posses como frutas preciosas. É a culpa dos humanos e dos demis porque os monstros os estão atacando. Souta disse com uma expressão séria. Ele foi incluído nessas criaturas gananciosas e ele não negaria isso, pois era a verdade. Jimmy olhou para Souta antes de perguntar: é essa a sua perspectiva como domador? Não, só estou dizendo a verdade, mas você não pode negar. Além disso, para alguns monstros, humanos e demis são uma refeição deliciosa. Souta disse a ele. Depois de um tempo, mais de 30 pessoas chegaram em um amplo espaço. Eles pararam na frente de Souta e Jimmy. Jimmy se levantou e olhou para as pessoas. Ele abriu a boca e disse em voz alta: tenho certeza que todos vocês me conhecem, então não preciso me apresentar, mas o homem é ao meu lado. Souta então se levantou sabendo que Jimmy o apresentaria a essas pessoas. Ele é Souta Eshi, um novo capitão do grupo de exploradores sob o nome da Corporação Lane. Ele também é aluno do primeiro ano do famoso Instituto Ladro. Como você sabe, seu nome abalou todo o reino quando ele lutou contra o chefe da família Vidrato. Jimmy o apresentou ao seu pessoal. As pessoas ficaram surpresas ao encontrar aquele homem aqui. Eles ouviram rumores sobre ele ter um urso de pelo vermelho e sua conclusão de 100% de suas missões na Guilda dos Aventureiros. Agora que o viram pessoalmente, perceberam que ele é o mesmo homem que estava mal ilustrado no jornal. Vocês foram chamados aqui porque ele quer formar seu grupo. Ele escolherá alguns de vocês, mas não tenho certeza de quantos ele precisa em seu grupo. Jimmy disse. As pessoas ficaram um pouco surpresas ao ouvir suas palavras. Eles se entreolharam e perceberam que todas as pessoas presentes aqui eram pessoas que não tinham um grupo. Souta olhou para eles e disse: e não quero muitas pessoas no meu grupo, então vou escolher algumas pessoas entre vocês. Ele então olhou para Jimmy e perguntou: posso testá-los? Você pode o que quiser. A classificação deles é pelo menos rank C. Jimmy acenou com a cabeça para ele. Souta acenou com a cabeça em resposta e olhou para o resto das pessoas. Ok, vou começar eliminando alguns de vocês. Boom! A mana em seu corpo explodiu e Souta focou nas pessoas. A atmosfera mudou repentinamente e tornou-se sufocante. Ele usou sua mana para pressionar as pessoas que estavam aqui. Sua habilidade de manipulação de mana era nível 4, então ele poderia controlá-la até certo ponto para pressionar as pessoas no chão. Jimmy olhou para Souta com uma expressão perplexa. Você atingiu esse nível em apenas alguns meses? Que assustador! Ele pensou enquanto olhava para Souta que estava liberando sua mana e direcionando-o para as pessoas. Tudo. 6 pessoas caíram de joelhos ao serem apanhadas de surpresa pela liberação de energia de Souta. Fora, e Souta olhou para as pessoas que caíram antes de olhar para as pessoas restantes. Ainda temos muitas pessoas. Ele já esperava esse resultado quando Jimmy disse que eles tinham a força de um rank C. Ele parou de liberar sua mana e disse: tente resistir o máximo que puder. Ele então deu um passo à frente e o chão ficou preto. Foram engolidos pela sombra e várias sombras parecidas com tentáculos enrolaram em seus corpos.
Elas se apertaram ao redor de seus corpos enquanto tentavam usar sua força para se libertar do feitiço Restrição Sombria de Solta. Todos tentaram resistir com todas as suas forças, mas ninguém conseguiu se libertar da Restrição Sombria de Solta. No final, Solta acenou com a mão e as sombras desapareceram como uma bolha. Ele olhou para eles e apontou para 6 pessoas. Vou levar vocês 6 no meu grupo. Ele disse com um sorriso enquanto olhava para eles. Ele sabia que essas pessoas eram muito capazes, pois percebeu que sua pressão não conseguia nem fazê-las suar um pouco. Capítulo 187 e Grupo. Essas 6 pessoas foram excepcionais e Solta viu isso. Eles não suaram com sua pressão e quase se libertaram de seu feitiço Restrição Sombria. Agora que Solta era um mago de rank 3, seu feitiço de nível 10 Restrição Sombria poderia segurar um monstro de terceira evolução por alguns segundos. Não vale a pena mencionar o monstro da terceira evolução que ele lutou no Ducado de Fersh. Além disso, se tivesse mais tempo, Solta tinha certeza de que eles poderiam quebrar o feitiço Restrição Sombria. Parece que o poder dessas pessoas estava próximo ao rank B. Ele adivinhou que, se treinassem muito por alguns meses, se tornariam um rank B completos. Solta olhou para Jimmy e disse: "Me dispense todos, exceto aqueles que eu escolhi." Jimmy acenou com a cabeça para ele antes de olhar para as pessoas e dizer: "Pessoal, podem ir agora, exceto por essas 6 pessoas. Não precisam esperar por mim." Solta e Jimmy esperaram até que todas as pessoas desnecessárias fossem embora. Apenas Solta, Jimmy e as 6 pessoas estavam presentes neste lugar. Jimmy olhou para as 6 pessoas com uma expressão séria e disse: "De hoje em diante, todos vocês estarão sob as asas de Solta. Ele é seu capitão, então trate-o com respeito." Solta sorriu e acenou com as mãos. "Não se preocupe com isso. Eu só quero que vocês sigam minhas ordens em nossa expedição. Você podem começar a se apresentar." As 6 pessoas trocaram olhares e um homem vestindo uma blusa cinza se adiantou. Seu físico era grande e sua altura era de quase 2 metros. Ele tinha pele morena e 2 antenas no topo de sua cabeça. Algum tipo de deme de inseto? Solta se perguntou enquanto olhava para o homem. O homem olhou para Solta e disse em um tom educado: "Sou Jagred, um aventureiro que trabalha sob a bandeira da corporação Lane. Principalmente, minha profissão é lutador. É um prazer conhecê-lo, capitão." Solta sorriu e disse: "Um prazer em conhecê-lo também, Jagred." Ele então olhou para as 5 pessoas restantes. Uma mulher madura com cabelos castanhos na altura dos ombros deu um passo à frente. Ela estava vestindo roupas pretas justas e botas pretas até os joelhos. Suas roupas mostram suas curvas e sensualidade. Ela tinha 2 adagas penduradas na cintura. Um rabo com pelo preto estava saindo de suas costas. "Eu sou Charize, uma nova trabalhadora aqui na corporação Lane. Minha profissão é de uma batedora e uma arqueira. Estou ansiosa para a expedição de nosso grupo." A mulher madura se apresentou a Solta com um sorriso sedutor no rosto. "Também estou ansioso por nossa expedição", disse Solta a ela e olhou para as 4 pessoas restantes. 3 deles se entreolharam e assentiram. Os 3 deram um passo à frente e decidiram se apresentar ao mesmo tempo. Um deles era mulher, enquanto 2 eram homens. A mulher olhou para Solta com uma expressão séria. Ela era uma mulher alta com um corpo voluptuoso. Seu longo cabelo preto estava preso em um rabo de cavalo na parte de trás de sua cabeça. 2 espadas estavam penduradas em sua cintura. Ela tinha uma expressão fria no rosto. "Eu sou Dona, uma samurai." Ela simplesmente disse com uma expressão séria. Depois que ela se apresentou, deu um passo para trás. Então, um dos homens olhou para Solta com um sorriso. Ele estava segurando um longo cajado. Ele tinha longos cabelos verdes e orelhas pontudas. Não há dúvida de que ele era um elfo. "Eu sou Evren, sou bem versado em feitiços de atributos da natureza.
Principalmente feitiços de suporte e de cura, mas conheço alguns feitiços ofensivos. É um prazer conhecê-lo, capitão. O elfo se apresentou em um tom educado. Prazer em conhecê-lo, Evren, Solta respondeu a ele. 4 pessoas já se apresentaram, então restam mais 2. Sou Finci, um andarilho, e me inscrevi aqui na Corporação Lane. Minha posição é de escudeiro. Um homem deu um passo à frente e disse em voz alta. Ele era baixo, mas seu físico era grande. Seus músculos estavam saltando de suas roupas. Suas feições eram marcadas e ele tinha uma barba espessa. Solta sorriu e acenou com a cabeça para ele. Ele então olhou para o homem restante. Ah, vamos fazer isso. Um homem deu um passo à frente com um olhar entediado no rosto. Ele era alto, mas seu corpo não era grande. Pode-se dizer que ele era magro se não o olhassem direito. Uma de suas orelhas era pontiaguda e a outra era normal. Sua orelha pontuda estava cheia de brincos. Seus olhos esverdeados estavam oblíquos e pareciam ferozes. Seu cabelo era moicano e sua cor era verde. Ele parecia um punk comum do mundo moderno, mas Solta não podia negar sua força. Este homem era uma pessoa forte. Eu sou Jinvi e sou um mago. Para ser preciso, um mago do atributo terra. O homem se apresentou a Solta. Ele estreitou as sobrancelhas enquanto olhava para Solta e disse: Eu digo que você é forte, mas acho que não é o suficiente para ficar acima de mim. Oh! Solta olhou para Jinvi com uma expressão divertida. Ele sorriu e disse: Você não está convencido. Sim, estou duvidando da sua força, e Jinvi olhou para Solta e sorriu. Sua intenção de luta estava vazando por todo o lugar. Parece que ele realmente queria lutar contra Solta bem aqui neste lugar. Todo mundo para trás. Solta gritou e olhou para Jinvi com um sorriso. Vamos fazer isso rápido. Ele deu um passo à frente e o chão ficou preto. 10 bolas pretas se materializaram ao lado dele e se espalharam por todo o campo. O que é isso? Jinvi olhou ao redor das bolas pretas antes de olhar para Solta. Ele não sabia qual era o propósito daquelas bolas pretas se não fosse para atacá-lo. Era melhor ele evitar aquelas bolas pretas, pois não sabia o que isso poderia fazer. Ele viu Solta olhando para ele com um sorriso no rosto. Ele cerrou os dentes quando sua mana explodiu. Ele então bateu o pé no chão e estacas feitas de pedras explodiram do solo. Estaca de terra. Sua voz. Solta desapareceu de repente e Jinvi não o viu se mover. Teletransporte? Jinvi se virou e viu Solta a 5 metros dele. Solta sorriu e pensou que tinha grandes vantagens sobre a maioria das pessoas aqui neste mundo. Ele conhecia muitos feitiços diferentes e sabia o que eles podiam fazer e seus efeitos. Dos feitiços dos tiers mais baixos aos mais altos, Solta sabia muito sobre isso. É por isso que ele conseguia adivinhar alguns dos feitiços de seu oponente. Enquanto seu oponente não tinha ideia de qual era o feitiço dele. Deixe-me mostrar uma coisa, e Solta disse com um sorriso e rapidamente olhou para sua árvore de habilidade. Acima do feitiço Bola Sombria havia 2 feitiços e era o mesmo para o feitiço Estaca Sombria. Mas ele não estava olhando para aqueles 4 feitiços. Solta estava olhando para um feitiço no canto de sua interface. Ele o desbloqueou quando foi promovido a Mago de Rank 3. Este feitiço foi chamado de Bola Gravitacional. Era um feitiço de Tier 2 de grau alto. Ele tinha 11 pontos de habilidade restantes e ele usou 2 pontos de habilidade para aprender este feitiço. Jin. Você quer usar 2 pontos de habilidade para aprender este feitiço? Sim ou não? Sim, e Solta disse em sua mente sem hesitar. Jin. Você aprendeu com sucesso o feitiço Bola Gravitacional. Os pontos de habilidade que ele precisava para aprender este feitiço eram os mesmos dos feitiços de Tier 1.
É por isso que Solta não desperdiçaria nenhum de seus pontos de habilidade para subir de nível sua habilidade nível 1. Ele usará este feitiço para promover sua classe de mago para a classe de mago de batalha. Antes ele não conseguia aprender nenhum dos feitiços de Tier 2 em sua árvore de habilidades porque estava bloqueada porque o rank de sua classe era muito baixo. Mas agora, ele conseguiu desbloquear um feitiço de Tier 2 ao promover o rank de sua classe. O círculo mágico do feitiço Bola Gravitacional foi impresso em sua alma. Solta poderia facilmente usar esse feitiço agora. Jinvi apenas olhou para Solta, pois não sabia o que Solta planejava fazer. Ele não conhecia nenhum dos feitiços de Solta ou como ele conseguiu usar o teletransporte para evitar seu ataque. Droga! Isso é irritante. Jinvi praguejou e correu em direção a Solta sem se importar. Ele ficou irritado com o fato de Solta ainda estar olhando para ele com um sorriso no rosto. Solta abriu a palma da mão e uma bola preta do tamanho de uma palma se formou em cima dela. A bola preta flutuou em torno de Solta. Pedaços de pedras flutuaram em torno de Jinvi e eles se transformaram em lanças afiadas. Ele apontou para Solta e disse, vá, lança de terra perfurante. Ele então se agachou e colocou as duas mãos no chão. Terremoto. O chão sob os pés de Solta se dividiu e as lanças afiadas voaram em sua direção em alta velocidade. Sua voz. Sob o olhar de todos, Solta voou no ar e parou no ar. Ele olhou para Jinvi de cima. Havia muitos usos para o feitiço Bola Gravitacional e um deles era voar. Este feitiço usa 5 pontos de mana por segundo e diminui à medida que ele sobe de nível. Solta abriu a boca e disse, você ainda quer continuar ou não? Sim, eu quero continuar nossa batalha. Você acha que pode me derrotar facilmente só porque pode voar? Jinvi disse a Solta com um sorriso. Sim, eu posso derrotar você, mas acho que não será tão fácil, respondeu Solta. Ambos olharam um para o outro com olhar feroz. Suas auras estavam crescendo e envolvendo toda a área. Pare. Se você quiser lutar, faça isso em outro lugar. Não lute aqui no espaço da Corporação Lane. Jimmy disse aos dois com uma expressão séria. Capítulo 188 e início do treinamento ao ar livre. Solta olhou para Jimmy e desceu lentamente ao chão. Jimmy estava certo. Este lugar não era o lugar certo para lutar. Ele não queria destruir algumas das coisas aqui porque sabia que sua luta com esse homem chamado Jinvi não seria fácil. Ele dissipou seu feitiço e a cor do chão voltou ao normal, mas o terreno ainda estava aberto por causa do feitiço de Jinvi antes. Jinvi também recuou. Ele olhou para Solta e disse, vamos lutar mais tarde. Se você quer que eu reconheça você, então me derrote. Haha, eu vou lutar com você mais tarde pelo tempo que você quiser. Solta riu de como ele disse. Ele então olhou para as pessoas que escolheu uma por uma. Eu queria que todos vocês treinassem suas habilidades e continuassem melhorando. Nossa primeira expedição é na Floresta da Luz Eterna, então se preparem. Se você tem medo de ir para lá, pode desistir agora mesmo. Solta disse a eles em voz alta. As 6 pessoas não disseram nada. Eles apenas olharam para ele em silêncio. Bom, ninguém quer desistir. Estou impressionado. Então, nos encontraremos aqui daqui 2 semanas, no mesmo horário. Além disso, vou trazer o meu grupo de aventureiros nessa hora, então se preparem. Solta disse a eles com uma expressão satisfeita. Essas pessoas eram fortes. Ele pensou que Brian ficaria feliz em conhecê-los, especialmente aquele chamado Jinvi. Ele providenciará uma luta entre eles após o treinamento ao ar livre. Solta dispensou-os e entrou no prédio com Jimmy. Jimmy chamou algumas pessoas para consertar o terreno que Jinvi destruiu. Solta olhou para Jimmy e disse, estou indo agora. Espere, e Jimmy parou Solta e tirou um pedaço de papel amarelo do bolso. Solta recebeu e descobriu que era um talismã de transmissão.
Eu já imprimi meu talismã lá para que você possa entrar em contato comigo a qualquer hora, Jimmy disse a ele. Bom, obrigado por isso. Entrarei em contato com você se precisar de alguma coisa. Souta agradeceu a Jimmy antes que ele se virasse e deixasse o prédio da corporação Lane. Ele olhou para o talismã de transmissão. Ele ainda tinha 2 talismãs de transmissão em seu bolso. Jimmy deu a ele antes, quando ele pediu para ele procurar um talismã para emparelhar com o que ele conseguiu do subordinado de Gregory. Em outras palavras, ele tinha um total de 3 talismãs de transmissão. Souta comprou um pouco de comida para Yuko antes de voltar para sua casa. Ele lhe deu o café da manhã e trocou sua roupa por seu uniforme. Ele chegou em sua sala de aula e descobriu que Bargan já estava lá. Parece que ele já se atrasou alguns minutos. O negócio que ele fez na corporação Lane tomou muito de seu tempo. Você está aqui, Souta. Pensei que você mataria a aula neste evento importante. Bargan disse quando viu Souta entrar na sala de aula. Sinto muito por isso. Terminei alguns negócios antes de vir aqui. Souta curvou a cabeça para Bargan em sinal de que lamentava o atraso. Ele então foi para seu assento entre Alice e Brian. Ok, classe, agora que todos estão aqui, por favor, se preparem. Vão para o ginásio e vocês saberão sobre o que é o treinamento ao ar livre. Bargan disse a seus alunos. Os alunos se reuniram no enorme ginásio do instituto. Todos os alunos do primeiro ano estavam presentes aqui neste local. Eles foram divididos por sua classe e seus professores de sala de aula estavam no canto os observando. Souta olhou para o palco e viu um homem de meia-idade com cabelo curto de cor branca e barba. Ele tinha orelhas de raposa e uma cauda peluda. Ele era o diretor do Instituto Ladro, Azim de Reiga. Ele sorriu ao saber que este homem era uma pessoa poderosa. Ele era um dos melhores lutadores em todo o reino hebreu. Ele olhou para o lado e viu que Alice estava olhando para Azim com uma expressão séria. Você conhece o diretor Azim? Souta perguntou a ela. Alice olhou para ele quando ouviu sua pergunta. Ela então balançou a cabeça indicando que ela não conhecia aquele homem. Entendo, e Souta assentiu e olhou para o diretor. Todos os alunos estavam olhando para o diretor esperando por suas palavras. Depois de um tempo, Azim olhou para os alunos do primeiro ano enquanto abria lentamente a boca e disse, alunos do primeiro ano. Sou Azim de Reiga, o diretor do Instituto Ladro. Todos os alunos podiam ouvir sua voz poderosa enquanto ele imbuía sua mana. Sua voz ressoou por todo o ginásio. Ele parou por um momento enquanto olhava para cada classe. Azim então acrescentou, hoje é o dia do seu treinamento ao ar livre. Todos vocês ficarão fora do reino e ninguém terá permissão para retornar ao reino. Qualquer um que desistir do treinamento será expulso. Não precisamos de pessoas com vontade fraca aqui no Instituto Ladro. Todos ficaram surpresos ao descobrir que os alunos que desistissem seriam expulsos instantaneamente. Não importa o motivo, desde que nenhum acidente aconteça, eles serão expulsos. Isso é tudo, espero que ninguém desista. Seu professor orientador explicará as regras do treinamento ao ar livre para vocês. Azim disse antes de se virar e sair. Barga estava parado na frente da classe de Mago 1B. Ele olhou para seus alunos e viu que alguns estavam tensos. Todos me escutem. Nossa classe irá para a parte oriental do Reino Hebreu. Começaremos nosso treinamento ao ar livre naquele local junto com outras classes. Bargan disse e explicou as regras aos seus alunos. Os alunos não receberão nenhuma ajuda de seus professores. Cada classe escolherá 2 locais para treinar na área. Eles podiam escolher uma floresta, montanha, vila, etc., desde que não estivessem dentro do reino hebreu ou perto de outros países enormes, eles podiam escolher qualquer lugar. Se eles querem algo, eles têm que merecê-lo. Se quiserem dormir em uma pousada, precisam ganhar seu próprio dinheiro. Eles têm que fazer isso por 1 semana e 3 dias.
Eles têm que fazer algumas tarefas para que possam ganhar alguns pontos. Eles também podem ignorar a tarefa, mas para os alunos que querem pontos, eles podem fazê-las. Nesta semana e 3 dias, eles têm que terminar um desafio todos os dias. Esse desafio foi seu treinamento para melhorar sua força. Eles terão que completá-lo ou então eles enfrentarão algum castigo. Nós, professores, somos apenas observadores, então não vamos ajudar nenhum de vocês, mas se tiverem alguma pergunta, podem fazer a eles. Bargan disse a eles e fez uma pausa enquanto se lembrava de algo em sua mente. A propósito, o professor também é quem vai te dar os pontos. Nós, professores, temos a tarefa de observar uma classe que não é a nossa. Em outras palavras, não vou observar essa classe. Ele então sorriu e disse, e não me desapontem, todos. Tenho grandes expectativas para o resto de vocês. Meu novo feitiço bola gravitacional será útil em momentos como este. Souta pensou enquanto sorria. Alice olhou para Souta e o viu sorrindo enquanto olhava para o professor Barga. Ela virou a cabeça e olhou para o professor Barga. Ela não encontrou nada e ficou se perguntando por que Souta estava sorrindo. Um professor entrou na frente e parou ao lado de Barga. Um homem com cabelo preto curto e orelhas de gato pretas olhou para a classe de Mago 1B com suas pupilas de gato. Ele era Alex Ventilorna, seu professor na disciplina de Força Física. Eu sou o único encarregado de observar vocês e também sou aquele que avaliará cada um de vocês, então dê tudo o que você tem no treinamento ao ar livre. Espero que sua força aumente bastante. Alex disse a eles em um tom feroz. O professor Alex é quem vai nos avaliar. E o professor Barga? Alice murmurou em voz baixa. Souta olhou para ela ao ouvir suas palavras. Ele sorriu e disse, você não precisa se preocupar com isso. Apenas se concentre em completar o desafio e tudo ficará bem. Se você diz, e Alice disse enquanto tentava adivinhar quais são os desafios que eles enfrentarão neste treinamento ao ar livre. Assim como todo mundo, ela fará o possível para melhorar sua habilidade e feitiços. Os alunos do primeiro ano foram para o local designado fora do reino hebreu. Eles não têm dinheiro, poções, armas e equipamentos de qualidade alta. Eles têm que ganhar seu próprio dinheiro se quiserem dormir em uma pousada. Eles têm que caçar sua própria comida e cozinhá-la se quiserem algo. Eles têm que sobreviver e suportar os desafios por 1 semana e 3 dias. Em algum lugar do continente Giza. Uma mulher vestindo uma túnica preta e forro vermelho estava olhando para as pilhas de cadáveres no chão. Seu manto tinha um símbolo de olhos vermelhos na parte de trás dele. Ela se agachou e pegou uma joia carmesim. Ela ergueu e observou a gema carmesim. Já adquirimos 3. Mais 2 e vamos completar a tarefa que o pecado nos deu. Ela murmurou enquanto olhava para trás. Um homem com longos cabelos prateados apareceu. O homem tinha um rosto perfeito e pele pálida. Seu par de olhos vermelhos brilhava de raiva. Oh! Você ainda está vivo. Eu pensei que você estava morto. A mulher exclamou enquanto olhava para o homem com uma expressão divertida. Devolva essa pedra para mim. O homem gritou enquanto corria em direção à mulher. Capítulo 189 E equipem-se. O homem correu para a mulher com uma aura poderosa. Você sabe, que você é muito fraco para lutar comigo. A mulher disse com um suspiro e acenou com a mão. Boom! Uma energia poderosa voou e esmagou o homem. O homem bateu em várias casas. Fumaça e poeira cobriam a área ao redor das casas. A mulher olhou para ele com uma expressão divertida. Ela abriu a boca e disse, você é fraco e não é páreo para mim. Você também sabe disso, certo? Então, estou me perguntando por que você está tão decidido a tirar esta pedra de mim. O homem saiu da fumaça e da poeira com raiva nos olhos. Ele cerrou os dentes e disse, eu não levei 20 anos para criar essa pedra para uma vadia como você tirá-la de mim. Você quer que eu simplesmente dê para você?
A mulher sorriu e disse: Você é um vampiro, então 20 anos não é muito para você. Você deveria ter me dado esta pedra desde o início. Você. Eu vou te matar. Você não sabe como essa pedra é importante para um vampiro como eu. O homem gritou a plenos pulmões. Sim, eu sei, mas tudo é pelo pecado. A expressão da mulher ficou fria. Sob o nome dos 7 pecados capitais, vou tirar sua vida. Seu corpo emitiu uma temível aura vermelha. O chão começou a tremer sob sua presença. Sua voz. A mulher desapareceu em sua posição. Ela então apareceu atrás do vampiro. O quê? Piscar? O vampiro ficou chocado e se virou. Mas sua cabeça voou no ar, respingando sangue no chão. A mulher olhou para a cabeça do vampiro. Ela ergueu as mãos e atirou uma bola de energia na cabeça. Bum! A cabeça explodiu enquanto a mulher queimava o corpo do vampiro. Ela fez questão de matar o vampiro. Este vampiro era muito arrogante para seu próprio bem. Se ele apenas largasse esta pedra preciosa, então eu o teria deixado viver. A mulher murmurou em voz baixa. Os vampiros atuais ainda estavam vivendo no passado. Eles pensavam que eram a mesma criatura nobre de 1000 anos atrás. Eles deveriam ter enfrentado a realidade de que estavam à beira da extinção por causa daqueles 3 grandes países que estavam liderando todo o continente. De repente, uma voz soou atrás dela. Não diga nada para os vampiros. Lembre-se de que o Lord Crius, o braço direito da Gula, é um vampiro. A mulher virou a cabeça e viu 4 figuras aparecerem. As 4 figuras vestiam o mesmo manto que o dela. Ela abriu a boca e disse: Eu sei disso, e mais Lord Crius não é arrogante como este vampiro fraco. Mesmo que ele possuísse uma grande força, ele ainda age educadamente. Bem, todos nós sabemos que existem seres muito mais terríveis neste mundo. Disse uma das figuras. A mulher sorriu e disse: Faltam mais 2. Precisamos fazer isso rapidamente para podermos voltar. Sim, o outro está na aldeia Ibi. É perto da floresta da luz noturna. E quanto ao último? É perto daquela aldeia. Oh! Então não precisamos viajar tanto depois de pegarmos a próxima pedra. Os alunos do primeiro ano viajaram um dia inteiro com seus professores antes de chegarem aos arredores do reino hebreu. Eles passaram a fronteira do reino. Atualmente, eles estavam no deserto entre o reino hebreu e o país Mali. Há uma enorme floresta chamada Floresta da Luz Noturna nesta parte do terreno, que separava o reino hebreu e o país Mali. Souta achava que alguns de seus desafios envolviam aquela floresta. Ele olhou para frente e viu que o professor Alex, o professor da disciplina de força física, estava parado na frente deles. Ele então viu que as outras classes estavam se movendo em outras direções. O que o Instituto está planejando neste treinamento ao ar livre? Souta pensou enquanto olhava ao redor. Parece que eles estavam começando do nada, exceto seu equipamento. E o Instituto também os proíbe de vender seus equipamentos, roupas e armas. Por isso Souta trouxe apenas seu equipamento básico. A espada Vajrasaya estava pendurada em sua cintura como sempre. Todos os seus equipamentos foram gravados e precisam de um motivo válido caso tenha desaparecido. É muito rígido. O Instituto estava garantindo que todos não quebrassem as regras. Ele então ouviu o professor Alex tossir para chamar a atenção deles. Souto e o resto dos alunos da classe de Mago 1B olharam para o professor Alex. Olhe para isso, e a Alex disse enquanto colocava uma esfera transparente no chão. O orbe emitiu mana e mostrou um brilho. Sua voz. Um enorme mapa desta terra se materializou na frente deles. Este era o mapa da área entre o reino hebreu e o país Mali. Havia um grande círculo no mapa. Este é o limite. Todo aluno está proibido de sair deste círculo.
Todos aqueles que saírem serão desclassificados e desclassificação significa ser expulso. Alex explicou a eles com uma expressão séria. Todos engoliram em seco inconscientemente quando ouviram as palavras de Alex, exceto alguns alunos. Eu tenho uma ideia do que eles querem fazer aqui neste treinamento ao ar livre, e Randolph murmurou com um sorriso malicioso no rosto. Ele ainda parecia despreocupado, apesar da atmosfera tensa. Eugene apenas olhou para o mapa sem dizer nada. Seus olhos penetrantes estavam focados nas coisas no mapa. Brian tinha uma expressão animada no rosto. Ele mal podia esperar para começar o treinamento ao ar livre e aumentar sua força. Sua prioridade aqui era aumentar sua força e nada mais. Lumilia e Souto o obrigaram a se lembrar dessas palavras. Bem, Lumilia tinha o mesmo objetivo que Brian. Ela queria aumentar sua força. Ela entendeu que esta era uma boa oportunidade para aumentar sua força e habilidade antes de sua expedição na Floresta da Luz Eterna. Comparado com a Floresta da Luz Eterna, este lugar era uma brincadeira de criança. Alice olhou para seus colegas e adivinhou quem teria um problema ou não neste treinamento ao ar livre. Randolph, Souta, Brian e os outros não se incomodaram com o fato de não terem nada além do equipamento. Na verdade, eles estavam realmente ansiosos por este treinamento ao ar livre. Bem, vou passar por um momento difícil. Alice disse para si mesma. Ela olhou para o mapa e viu o professor Alex apontando algo dentro do grande círculo. Neste círculo, há 37 aldeias, 22 ducados e 4 pequenos reinos. Alex passou os olhos pela classe de mago antes de dizer: você pode ir a qualquer lugar e também pode escolher um desses lugares para se tornar sua base de operação. 1. O professor Alex não nos deu nenhuma informação sobre esses lugares. Parece que precisamos coletar as informações nós mesmos. Lumilia disse. Alex ouviu suas palavras. Ele virou a cabeça e olhou para ela. Ele disse: isso mesmo, tudo dependerá de vocês. Você só pode contar consigo mesmo neste treinamento. Além disso, vou dividir sua classe em 10 grupos. É difícil. Eu não posso falar com outras pessoas. Alice não pôde evitar um suspiro. Ela esperava estar agrupada com seus colegas de classe que podiam falar com estranhos. Se ela não o fizesse, ela poderia apenas tentar o seu melhor. Vou tentar o meu melhor para falar com outras pessoas agora. Ela disse para si mesma. Alex preparou algo na frente deles. Os alunos da classe de Mago 1B pegarão um pedaço de papel dentro de uma jarra. Dentro do pedaço de papel, um número estava escrito nele. Isso decidirá seus agrupamentos. É aleatório agora. Só espero que isso me coloque no grupo de Brian ou Souta, Alice pensou. Brian e Souta eram as únicas pessoas com quem ela podia conversar entre seus colegas. Lumilia falava com ela às vezes, mas não era tão próxima assim como era com Souta e Brian. Um a um, os alunos da turma vão pegando um pedaço de papel. Randolph olhou para o papel em sua mão com um sorriso malicioso no rosto. Ele então o desintegrou e disse: eu sou o número 4, então aquelas pessoas que pegaram o mesmo número vêm aqui. Alice olhou para Randolph e depois para o pedaço de papel em suas mãos. Seu número era 3, então ela não estava no grupo de Randolph. Ela sentiu que Randolph iria mostrar seu poder neste treinamento. Número 1, venham aqui. Todos os número 1. Vamos vencer todo mundo. Brian gritou com uma risada. Como sempre, ele é tão barulhento. Alice pensou enquanto olhava para Brian. Ela então ouviu uma voz atrás dela. Número 3. Por favor, venham aqui. Ela virou a cabeça e viu que era Lumilia. Não era tão ruim, pois ela era número 3. Ela balançou a cabeça e caminhou na direção de Lumilia. Mila, estou no seu grupo, disse Lin com um sorriso brilhante ao se aproximar de Lumilia. Estou feliz que você esteja no meu grupo. Lumilia sorriu e olhou em volta. E Anaio?
Nayo. Ela está no grupo de Brian. Lin respondeu a ela. Entendo, e Lumilia acenou com a cabeça. Alice se aproximou dela e disse, eu também sou número 3. Lumilia e Lin viraram a cabeça e viram Alice. Elas ficaram surpresas que Alice estava em seu grupo. Entendo, e Lumilia sorriu para ela e olhou em volta. A classe deles tinha 48 pessoas em sua classe e era dividida em 10 grupos. Isso significa que cada grupo tinha pelo menos 4 pessoas. 2 grupos com 4 pessoas enquanto o resto tem 5 pessoas em sua equipe. Ela ia perguntar sobre isso, mas parou quando ouviu uma voz. Estou no seu grupo. Alice se virou e viu que era Yujin. Capítulo 190 E pessoas ignorantes. Estou no seu grupo, e a voz de um homem soou em seus ouvidos. Lumilia, Lin e Alice viraram a cabeça e viram Yujin caminhando em sua direção com uma expressão séria. Você está aqui. É reconfortante que você esteja no meu grupo. Lumilia disse a Yujin. Não é nada, disse Yujin enquanto balançava a cabeça. Este time é muito bom. Alice pensou e olhou para os outros grupos de sua classe. Seus colegas de classe já formaram seus grupos. Ela então viu Souta levantando a mão enquanto olhava para o professor Alex. Ela olhou em volta e viu que ele ainda não formou uma equipe. Ela se perguntou por quê. O que é, Souta? Alex perguntou ao ver que Souta queria fazer uma pergunta. Professor, só estou me perguntando como você vai nos avaliar. Toda a turma, equipe ou individualmente? Souta perguntou ao professor Alex. Boa pergunta, mas não se preocupe. O instituto já pensou nisso. Vou avaliar você individualmente, sua equipe e sua contribuição com a aula. Alex respondeu sua pergunta. Em outras palavras, não precisamos competir uns contra os outros, Souta murmurou enquanto esfregava o queixo. Esse é o ponto. Você não tem que competir uns contra os outros, pois este evento é focado em melhorar a força de alunos como você. Alex disse a ele. Mas o instituto ainda deu a tarefa a ser cumprida e não é obrigatória. Se você quiser ganhar pontos, pode completar a tarefa dada pelo instituto. Obrigado por responder minha pergunta, professor. Souta agradeceu e coçou o queixo. Embora o professor Alex tenha dito que não era uma competição, as outras turmas já tratavam esse treino ao ar livre como se fosse. Como Brian e Lumilia estavam em sua classe, ele poderia aconselhá-los a se concentrarem em melhorar sua força, mas isso não era o mesmo para Brando, que estava na classe do escudeiro Umpa. Ele só esperava que Brando não esquecesse seu objetivo neste treinamento ao ar livre. Mais uma coisa. Sou domador, então quero perguntar se posso convocar meu animal de estimação. Souta olhou para o professor Alex. Alex acenou para ele e disse, o instituto já aprovou isso, então você pode usar seu animal de estimação quando quiser. É uma parte da sua força, afinal. Entendo. Isso é bom. Souta sorriu enquanto esfregava o queixo. Ele não convocaria Yuko imediatamente. Ele só a convocaria se precisasse dela. Alice simplesmente ouviu a pergunta e a resposta de Alex e Souta. Como se tratava de um treinamento, ela também tentará melhorar sua força como todo mundo. Melhorar sua força não era algo ruim. Ela então viu Souta caminhando em direção a eles. Alice olhou para sua equipe e pensou que Souta estava realmente indo em direção à sua equipe. Souta sorriu e ele mostrou seu número para eles. Eu também sou um número 3. Alice estava certa. Souta era realmente um membro da equipe 3. A composição da equipe era muito boa. Se Brian ocupasse o lugar de Lin e Randolph ocupasse o lugar dela, então essa seria a equipe mais sólida da classe. Bem, a capacidade individual era alta, mas no trabalho em equipe, ela não tinha ideia. S. Souta, você está na equipe 3, disse Lin enquanto gaguejava. Como você pode ver, estou na equipe 3.
Souta sorriu e olhou para todos os membros dessa equipe. Ele ficou surpreso ao ver os membros dessa equipe. Lumilia, Lin, Alice e Yujin. Esta era uma equipe bastante sólida, se ele quisesse dizer isso. Todos vocês formaram suas equipes, então vou embora agora. Vocês podem cuidar do resto e espero que vocês saiam bem neste treinamento. Alex disse a eles antes de se virar e sair. Ele saiu sem dizer outra palavra. O que fazemos agora? Souta olhou para Lumilia e perguntou. Alice, Lin e Yujin também olharam para Lumilia quando ouviram sua pergunta. Por enquanto, vamos conversar com as outras equipes de nossa classe. Já que não é uma competição, talvez possamos nos ajudar. Lumilia disse aos membros de sua equipe. Souta sorriu ao ouvir sua resposta. Ele vai deixar coisas assim para ela, pois sabia que ela faria melhor. Ela sabia o propósito deste treinamento ao ar livre. Ela naturalmente se tornou a líder desta equipe. Como esperado da representante de classe da classe de Mago 1B. Vamos fazer o que o representante de classe disse. Estamos aqui para melhorar nossas habilidades, não lutarmos uns contra os outros. Souta disse a ela. Ele então olhou para Yujin, Alice e Lin. Eles não tiveram problemas com isso, então concordaram com a decisão de Lumilia. Eles reuniram seus colegas de classe e se propuseram a viajar juntos. Lumilia também explicou a eles que não haverá problema se viajarem juntos. Todos concordaram com ela. Isso é bom. Estou feliz que todos tenham me entendido. Lumilia disse, feliz que todos concordaram com ela. Agora que todos concordaram em viajar juntos, você pode nos contar seu plano? Randolph disse de repente do lado. Por que você precisa saber? Mesmo se você souber, acho que você não vai entender como eu. Brian disse a Randolph. Ah! Randolph olhou para Brian e ele balançou a cabeça. Eu não sou um idiota como você. Eu preciso saber o plano dela para que eu possa agir de acordo com ele. Eu? Idiota? Brian apontou para si mesmo ao perguntar a Randolph. Você não percebe? Randolph olhou para Brian com uma expressão surpresa. Ele então olhou para todos e disse, todos em nossa classe sabem, então estou me perguntando por que você não percebeu. Brian olhou para seus colegas de classe e disse, Eu me lembro de Alice, Souta, Nail e a representante de classe dizerem que eu sou um idiota. Achei que eles estavam brincando naquela hora. Eu só disse a verdade e Alice comentou de lado. Estou triste em dizer que Alice está certa. Eu sei que dói, mas essa é a verdade e você deve aceitá-la. Nail disse. Ok, pare. A representante de classe tem algo a dizer. Souta disse enquanto parava de falar sobre Brian ser um idiota. Obrigada. Lumilia agradeceu a Souta antes de olhar para seus colegas. Ela lentamente abriu a boca e disse, não tenho um plano concreto por enquanto, mas acho que devemos ir para a cidade mais próxima primeiro para ver como as outras classes abordam esse treinamento ao ar livre. O problema é que não temos nenhum dinheiro agora, então eu acho que devemos caçar algum monstro primeiro para vendê-lo na cidade que encontraremos. Alguns de seus colegas ficaram chocados ao saber que vão caçar um monstro. Eles não tinham nenhuma experiência real de batalha como Souta, Randolph, Brian, Lumilia, Yujin e Alice, então eles ficaram surpresos quando ouviram isso. É um bom plano. Devíamos encontrar um lugar para ficar esta noite antes de fazer um plano concreto. Randolph parou por um momento antes de acrescentar, também estou bastante curioso sobre o que as outras classes pensam sobre este treinamento ao ar livre. Caçar monstros? É fácil. Brian disse com uma expressão orgulhosa enquanto se animava ao mesmo tempo. Ha! Randolph riu e olhou para seus colegas. Ele viu que alguns deles tinham uma expressão calma e o resto tinha uma expressão tensa no rosto. Ele sorriu e disse, vocês acham que não experimentaram uma situação de vida ou morte.
Pense nisso com cuidado, viver é difícil, pois você pode morrer a qualquer momento sem saber. Além disso, e todos esperaram para terminar a frase. Mesmo que você não fez parte de uma grande batalha na cidade Gripen, sua presença ainda estava lá. Se Souta não tivesse conseguido derrotar aquele nobre gordo, você acha que todos nós estaríamos aqui neste lugar? Randolph parou por um momento antes de acrescentar: a resposta é não. Você acha que o Instituto defenderia um mero aluno como você? Claro que não, eles protegerão apenas os melhores alunos que merecem sua proteção. Todos entenderam o que Randolph estava tentando dizer. A vida cotidiana era como lutar uma batalha de vida ou morte. Eles simplesmente não pensaram nisso muito profundamente, assim como aconteceu com a cidade de Gripen. Eles pensaram que Gregory não iria matá-los por causa de sua condição de alunos do famoso Instituto Ladro. Mas quando eles pensaram profundamente sobre isso, Gregory estava decidido a levar Lumilia a todo custo. Ele já tinha perdido o rosto e mataria qualquer um que bloqueasse seu caminho, assim como ele tentou matar Souta naquela época. Você entende? Bem, este treinamento não é para crianças mimadas. Você tem que entender como funciona a vida e deve saber como atender às suas próprias necessidades, porque se você for muito dependente de seus pais ou patrocinadores, você se arrependerá um dia, quando eles não puderem fornecer o que você precisa. Ou quando eles morrerem. Randolph disse a eles com uma expressão divertida. É muito interessante dar um tapa de realidade nessas pessoas ignorantes. Adapte-se e se torne versátil, comentou Alice de lado em voz baixa. Ela entendeu o que Randolph disse porque isso aconteceu com ela antes de vir para cá neste continente. O Vulcan Novel é um site que disponibiliza traduções de novelas em português. É possível ler as histórias diretamente na internet. Acesse o link na descrição do vídeo e confira as traduções disponíveis.